Olá, meus amigos, eu sou Arouvel Lima, historiador. Este é o canal História Brasileira e Regional. Eu já peço aí que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber futuros vídeos, sempre com muito conteúdo ligado aí à análise política, ligado à história dos municípios, história municipal, história local, a história da Bahia. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma proposta que eu fiz. Eu já apresentei a dois deputados, né, deputados estaduais, e estamos aguardando aí se haverá consentimento deles, de algum deles, em efetivar em projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia. Bem, como você lê aí no título, Festa do Bicentenário de Independência da Bahia, ou Independência do Brasil na Bahia, como também pode ser chamada, e é referente aí, para quem conhece um pouco da história, em 1823, né, a Bahia foi aí espaço, né, de lutas entre 1822, quando o Brasil assinou mesmo a independência, né, digamos assim, quando Dom Pedro rompeu com Portugal, já com o grito da independência em 7 de setembro de 1822. Então não foi tudo pacífico, né? Portugal não reconheceu de imediato a pretensão da independência brasileira. E os soldados portugueses, né? Pois haviam soldados portugueses nas principais capitais, né? Das províncias, né? Na capital federal. Naturalmente, o Brasil ainda estava na condição ainda de Reino Unido a Portugal, tinha deixado aquela condição de colônia e Portugal queria recolonizar, ou seja, voltar o Brasil àquela simples condição de colônia. E aí aconteceram algumas lutas, né, em Salvador, ali no Recôncavo, no Rio Paraguaçu, Cachoeira, Santo Amaro, e consolidou com a vitória, né, dos brasileiros em 2 de julho de 1823, quando os soldados portugueses, né, na madrugada desse dia, deixaram a capital, né, rumo a Portugal, naturalmente, né? E dessa forma é festejada essa data como a independência da Bahia, uma data muito marcada, histórica, né? A principal data do estado da Bahia. E aí estamos agora na iminência de comemorar o bicentenário, os 200 anos dessa data histórica. Será muito festejada em 2 de julho de 2023. Mas, para nós historiadores, conhecedores da história, lembramos muito bem das datas, né? E ficamos felizes quando essas datas elas são amplamente comemoradas, são dados os destaques necessários, preservando os valores históricos, né? Então é preciso saber o que estamos celebrando ou festejando. Nesse contexto, espera-se que agora, em julho de 2022, nesse corrente ano, o governo da Bahia possa fazer a abertura do ano do bicentenário, né? Ou seja, que é o período aí que antecede, né? O último ano aí que antecede a festa do bicentenário que será realizada em 2023. Portanto, ainda não sabemos como isso pode acontecer, aí eu estou enviando uma proposta de projeto de lei para a Assembleia Legislativa da Bahia com diversas orientações. Vejamos. Aqui diz proposta para projeto de lei intitulando o ano do bicentenário, instituindo, perdão, o ano do bicentenário da independência da Bahia e criando a peregrinação do fogo simbólico do 2 de julho por todos os municípios do estado. Repare que essa questão aqui do fogo simbólico está sendo uma iniciativa minha para que todo o estado participe, né, dessa comemoração tão importante. Naturalmente, o 2 de julho, como tem sido comemorado todos os anos, naturalmente envolve praticamente só a capital e os municípios do Recôncavo Baiano. Não todos, mas preferencialmente Santo Amaro, ali é propriamente Itaparica, que teve participação direta na Guerra da Independência, Cachoeira, né?
São Félix, e envolve ali alguns municípios mais próximos da capital, propriamente a capital também. Inclusive tem acontecido, nem sabia dessa parte, mas tem acontecido algumas peregrinações, né? Depois eu fui pesquisar, eu vi que já tinha também isso, mas também só abrange ali, é, esse fogo simbólico só abrange mesmo essas cidades que eu citei. E aí eu quero fazer essa proposta aqui para que seja aprovada na Assembleia e o governo possa organizar, patrocinar essa, esse grande evento que será o fogo simbólico, né? Do 2 de julho, passando por todos os municípios. Isso nunca aconteceu. Eu espero que nesse bicentenário possa acontecer. E ainda estamos na iminência da pandemia aqui no ano de 2022, mas com a vacina esperamos que logo mais possamos voltar mesmo ao normal, à rotina normal, e assim poder festejar como deve essa data, e não sendo nenhum impeditivo a questão da realização aí dessa peregrinação do fogo simbólico, né? Preste atenção que eu vou explicar melhorzinho como que vai ser, viu? Aqui eu digo que eu venho solicitar de Vossa Excelência, eu citei aqui no início do ofício o nome do deputado, mas eu não vou mostrar aqui no vídeo, por enquanto, ainda não temos ainda um acatamento de quando será apresentado, né? Mas eu estou aberto a citar, apresentar para qualquer um dos parlamentares, né? Naturalmente, eu já passei essa informação aqui para dois, tentei contato com outros, mas é muito difícil também obter retorno deles. Aqui eu cito, intitulando o ano do bicentenário da independência da Bahia, se aberto em 2 de julho de 2022, quando acontecerá aí as comemorações, né, pelos 199 anos, né, da independência da Bahia, e ampliando, ó, que eu digo, a passagem do fogo simbólico do 2 de julho por todos os municípios do estado. Para isso, cria e dar nome a 6 tochas. Eu também achei esse número interessante de ter 6 tochas para que elas possam seguir rumos diferentes, né? Porque se fosse uma tocha somente com a Bahia com 417 municípios, naturalmente que não daria conta. Precisaria um tempo muito maior. E assim eu vou passar aí 6 tochas. A proposta é essa, passar 6 tochas durante a festa do bicentenário. E estabelece a mesma festividade para todo o estado a cada 10 anos. Então, nos anos aí de milésimo 3, é interessante que esse evento possa acontecer novamente envolvendo todos os municípios. Então, como historiador, tenho o conhecimento de que a festa do 2 de julho e as suas histórias estão muito ligadas a Salvador e o Recôncavo. Então, aqui as regiões do semiárido, do Nordeste, da Bahia, as regiões também do Sudoeste, Oeste da Bahia, né? São Francisco, essa região aí também é feriado no estado, mas não há uma cultura de festejar, e até mesmo de forma oficial. Até mesmo as prefeituras, elas não fazem muita coisa nesse dia não, viu? Apenas o feriado que é do estado. Alguns deles fazem o hasteamento da bandeira nos municípios, da bandeira da Bahia, mas também não há outras coisas além disso, viu? Aqui eu cito as datas, um cronograma, né? Já apresentando a esses deputados. 2 de julho de 2022, aproveitando aí dos festejos, né? A abertura do ano do bicentenário e a duração do ano do bicentenário até 2 de julho de 2023. Depois, veja a data muito interessante aí que nós vamos descrever. Depois aqui no dia 19 de fevereiro de 2023 é o acendimento da tocha do fogo simbólico no convento da Lapa e marca aí o início da peregrinação pelos 417 municípios. Por que essa data? E também por que o local indicado? Nesse local aconteceu, podemos dizer assim, o primeiro mártir pela independência da Bahia, que foi a morte, né, da religiosa Joana Angélica
no convento da Lapa, né? Ela era a madre superiora, né? Do convento, a Soro, do convento da Lapa. E nesse contexto aí, já nos conflitos que estava havendo, isso ainda no ano de 1821, aconteceu que ela foi assassinada por soldados, né? Soldados portugueses que já perseguiam também alguns, alguns oficiais brasileiros, né? A outra indicação, durante a peregrinação das tochas com fogo simbólico, a duração terá 134 dias. 134 dias a começar em 19 de julho até a festa maior, que será o bicentenário em 2 de julho, que será a grande festa de encerramento. Seguindo o ofício, eu descrevo a proposta para o projeto de lei do 2 de julho, tendo em vista a aproximação do bicentenário da independência da Bahia, tem por objetivo envolver todos os baianos dos 417 municípios na grande festividade. A abertura do ano do bicentenário deverá ser realizada no encerramento da festa de 2 de julho de 2022 pelo governador do estado e ser acompanhada de inúmeras medidas que contribuam com a maior popularização da data magna em toda a Bahia, muito além do Recôncavo e da capital, como eu já até citei antes, onde acontecem as festividades anualmente. As outras propostas do historiador Arouvel, este que vos fala, são colocar símbolo da independência da Bahia na bandeira do estado. Eu já gravei um vídeo também sobre a importância da bandeira da Bahia ter esse elemento histórico, porque ainda não tem. Por enquanto a bandeira da Bahia, ela não representa nada do que aconteceu em 2 de julho, nada do que aconteceu na Guerra da Independência da Bahia. Mas sim faz menção aí a conjuração baiana, a questão das cores, né, que era ligada e motivadas também pela Revolução Francesa, né, a questão das 3 cores azul, branco e vermelho, que era fraternidade, igualdade, essas coisas, né. E também a indicação, a mudança mínima, que é a substituição do triângulo, que está preenchido em cor branca, por um círculo que representa o Sol da Paz de 2 de julho, como você vê aí no texto, que inclusive está no hino da Bahia, né? Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais do que no primeiro, é sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Portanto, fazendo menção aí que com a expulsão dos portugueses, a Bahia pôde reinar a paz e o sol brilhou mais do que no dia anterior. Portanto, essa proposta é muito interessante. Hoje o triângulo não tem nenhum significado tão interessante para a bandeira da Bahia, e eu entendo que faz mais referência à maçonaria, pois quem desenhou a bandeira da Bahia foi um maçom, essa última versão, foi acho que um médico, né, maçom, e o triângulo é um símbolo característico da maçonaria. O triângulo era vazio, depois ele foi preenchido, né, ficando um triângulo completamente branco, mas alguns atribuem que o triângulo também faz menção à Inconfidência Mineira, só que o triângulo da Inconfidência Mineira está na cor vermelha. E não faria muito sentido a bandeira da Bahia homenageando a bandeira mineira ou o fato histórico que aconteceu em Minas antes também da Conjuração Baiana. Mas sim, mesmo a essa possível influência, que inclusive a maçonaria teve grande influência em muitos fatos históricos na Bahia. Outra coisa que eu proponho aqui são editais de cultura do governo da Bahia apoiando projetos para fortalecer a festividade do 2 de julho e aumentar o conhecimento histórico. Então, aí propiciando o ensino de história da Bahia nas escolas de ensino médio, palestras realizadas também por historiadores, por pesquisadores. Aqui a data foi 22 de fevereiro de 2022, eu enviei novamente hoje em conversa com um deputado esse ofício, mas ele já foi criado aí no ano passado, no mês de agosto de 2021, também já tinha apresentado a um deputado. Aqui tem as credenciais, Arouvel, o historiador baiano, e eu sigo o texto aqui dando mais informes.
como um anexo, né? Ou seja, mais alguns detalhes, né? Claro que isso pode ficar a critério, né, da própria governadoria, da Assembleia, planejar como que deve acontecer. Mas aqui eu digo, ó, a festa do fogo simbólico do 2 de julho terá a cerimônia de acendimento da tocha no dia 19 de fevereiro de 2023, data da primeira Marte da Independência da Bahia, Sora Joana Angélica. A cerimônia oficial e solene deverá acontecer no Convento da Lapa e contar com um ato religioso e civil com a presença do governador do estado e demais autoridades, além de representantes dos municípios de Cachoeira, que foi ali o centro mesmo da resistência, da organização do combate, né? Santo Amaro, que foi o início da revolta, né? A gente sabe que houve ali um caso, né? Em Santo Amaro, em que foi morto, né? Não lembro aqui agora exatamente, mas aconteceu uma revolta, salvo engano, em uma procissão, alguma coisa assim, e que foi o início da revolta também ligado, eu estou falando aqui por alto, também a Câmara, né, de Santo Amaro, né, foi uma das primeiras, né, no Brasil, uma das primeiras a acatar, né, qualquer decisão de Dom Pedro. Então, Dom Pedro I, né? Então a Câmara de Santa Amaro ela se colocou mesmo que acataria qualquer decisão, né, tomada por Dom Pedro. E assim fez. E isso causou desconforto com os portugueses, né, que estavam na capital, que estavam lá em Santa Amaro, pois também tinham muitos portugueses. E daí teve esse primeiro conflito, né, em Santo Amaro também. Também representante de Itaparica, nós temos aí uma personagem histórica muito importante que é Maria Felipa, né? Está cada vez mais crescendo essa referência hoje a Maria Felipa, né? Infelizmente ainda faltam muitas informações a respeito dela. Estudos mais antigos são praticamente escassos. Nós temos agora uma redescoberta, né, de busca de informação por Maria Felipa, né? E sobre o contexto da participação dela, de ter liderado aí a revolta, liderado também a participação das mulheres no combate, né, apoiando as tropas brasileiras no enfrentamento aí aos portugueses. Inclusive Itaparica, em 7 de janeiro de 1823, foi atacada, né, covardemente pelos portugueses, né, um conflito muito sangrento, né. Seguindo, representantes de Pedrão, nós temos também os personagens tão lembrados hoje, né, que são os guerreiros de Pedrão, né, a guerrilha voluntária de Pedrão, ou encourados de Pedrão, e é a cavalaria, né, do interior, organizada aí pelo Frei Brainer, marcharam, né, para o Recôncavo para fortalecer ali o centro de resistência nas batalhas que aconteceram, né? Isso no final de 1822. Então nós tivemos diversas batalhas em Pirajá, né? Tivemos enfrentamentos com os portugueses, né? Os soldados portugueses, né? Batalhas também no mar e na Baía de Todos os Santos, né? No Paraguaçu. Representantes de Feira de Santana, ou seja, deve ter um representante de Feira de Santana, que é a terra de Maria Quitéria, né? Na época, né, a Feira de Santana tem uma extensão territorial ainda maior, né, essa comarca de Feira de Santana. E Maria Quitéria ela é símbolo, né, dessa participação das mulheres, né, muito escassa, né, foi ela considerada a primeira mulher no exército, né, a lutar pelo exército. E assim ela tornou um símbolo, né, sendo que até há quadros, né, com a imagem dela, com a foto dela em diversos batalhões, né, do exército. Portanto, estes também acenderão as tochas que seguirão, esses representantes de cada uma dessas cidades, que seguirão para o interior do estado, passando por todos os municípios até retornar às cidades de origem, às vésperas do 2 de julho, onde seguirão para a capital, ou seja, em 2 de julho, todas essas peregrinações da tocha pelos municípios, elas estarão se aproximando de Salvador. Chegarão a Salvador nessa mesma data, todas elas. Dessa forma,
Devido ao tempo limitado e tendo em vista a extensão do estado, 6 tochas, seguirão para os territórios de identidade. A Bahia está dividida em território de identidade, por exemplo, território de Cisal, Sudoeste, Extremo Sul, e assim as tochas passarão por todos os municípios. Cada tocha, ou seja, cada uma dessas 6 tochas, passará por 5 ou 6 territórios de identidade. Por exemplo, aqui passar no território de identidade do Cisal, passará no Nordeste, no semiárido Nordeste 2, passará no Piemonte ali da Chapada, né, do Itapicuru. Então eles terão uma certa organização geográfica, né, de modo que facilite mesmo esse deslocamento. E consistirá em que em cada município que receber a tocha haverá fatos comemorativos. Também o município entregará ao município vizinho, né? Normalmente não é distante um município do outro, né? Variam aí até de 10 km de um município para outro, 20, a média aí de 30 km de uma sede de município para outra. Claro que isso no oeste da Bahia é mais distante, mas no Recôncavo é muito mais próximo, aqui na área dos territórios de Cisal, em média 40 km, 30 de um município para outro, de uma sede a outra, em que oficialmente será feita essa peregrinação de um município a outro, organizado naturalmente pelo município que já recebeu a tocha e levará a outro, né, que receberá também de forma solene. E aí eu digo que cada tocha passará, isso já foi bem calculado, eu indiquei muito bem, por 74, entre 74 e 93 municípios, né, durante os 134 dias. Repare aí que tem uma média de cerca de um dia e meio. Ou seja, a maioria dos municípios, os menores, eles entregarão mesmo de um dia para o outro. Recebeu na quarta, leva na quinta. Mas pode acontecer em algumas situações de ficar até 2 dias, né? Isso até mais em municípios maiores. Exemplo de Feira de Santana, que requer passar até em outros órgãos estaduais. Então, tudo isso está bem detalhado, viu? A proposta é excelente e vai valorizar, tornar maior o que é o 2 de julho hoje para a Bahia. Dessa forma, devido ao tempo limitado e tendo em vista a extensão do estado, 6 tochas seguirão para os territórios de identidade, onde os municípios receberão solenemente. Seguirão, pulando aqui um pouquinho, a exceção é a tocha Joana Angélica, que percorrerá número menor de municípios e completará o curso visitando órgãos públicos do estado em Salvador e pontos turísticos. Então a tocha denominada Joana Angélica, ela vai percorrer somente ali a região metropolitana de Salvador. Então onde temos também mais alguns municípios maiores, né, propriamente a capital, e percorrerá também órgãos, né, do estado. Então acontecerão, né, outras cerimônias aí nessa região aí de Salvador, da zona metropolitana. Após a solenidade de acendimento da pira do 2 de julho, que também deverá ser criada como monumento em uma praça, outra sugestão, viu? Criar a pira do 2 de julho, um monumento estático, né? Em uma praça de Salvador. Em Salvador tem muitos monumentos, mas também não tem. Pode ter esse monumento que é da pira do 2 de julho, né? Ou próximo ao Baía de Todos os Santos, aqui também dou essa sugestão. Serão acesas as 6 tochas que seguirão para os municípios, sede. Então eles partirão ali de Pedrão, depois de acesas na Feira de Santana, Cachoeira, Santa Amaro e Salvador, né? Ou mesmo será enviada para os extremos do estado, também pode ter essa organização, onde poderá ter início a peregrinação até retornar à cidade sede daqueles territórios, e destes virão para a capital no dia da grande festa do bicentenário. Aqui tem uma pequena orientação. As tochas, do Encorado de Pedrão passará por 6 territórios de identidade,
A tocha Maria Quitéria também em 6, a tocha de Santo Amaro em 5, a de Cachoeira em 5, a de Maria Felipa em 6, que já abrange ali mais o litoral. E tem algumas outras observaçõezinhas, que algumas delas poderão passar em alguns municípios de outro território. Portanto, meus amigos, essa aqui é uma iniciativa do historiador Arouvel. Espero contribuir aí para a historiografia da Bahia, para a valorização do 2 de julho e a valorização desses personagens que são muito bem lembrados, sobretudo ali em Feira de Santana, no caso de Maria Quitéria, e também Maria Felipa em Itaparica, mas são desconhecidos, né? Maria Felipa mesmo é praticamente desconhecida em qualquer outro território da Bahia, território de identidade. Ela é uma figura que está sendo cada vez mais lembrada, está sendo recuperada esse valor histórico dela, como personagem também do 2 de julho. E representa o que? A mulher negra, né? Maria Quitéria, a mulher mais... uma mulher ali de Feira de Santana, né? E Maria Felipa representa mais a personagem negra também, aquela figura importante também que deve ser ressaltada a sua participação dela, representando tantos outros que também lutaram, muitos deles perderam a vida defendendo a Bahia, defendendo o Brasil. Portanto, meus amigos, compartilhe esse vídeo, envie para mais pessoas. Vamos fazer que esse evento possa acontecer. E a intenção aqui é a melhor possível, que é tornar o 2 de julho grande, porque ele ainda é mais uma data celebrada mesmo em Salvador e no Recôncavo, né? Então que ela seja também festejada e conhecida dos baianos, dos estudantes de todos os municípios da Bahia. E com certeza esse evento aí vai marcar muito isso. Quem sabe é um novo começo da valorização da história da independência da Bahia.